Aleluia. Ele não disse, o meu Senhor, meu marido, disse que eu podia tocar em tudo, fazer tudo, mas a ti eu não poderia tocar. Como poderia eu? Como poderia eu Aleluia. decepcionar alguém que tanto confiou em mim? Ela nem para Potifar que não acredita na história, mas joga
Mas a fé de Deus, Daniel, um decreto foi lançado que não podia pedir, não podia orar, não podia procurar nada a nenhum homem ou a Deus, a não ser ao rei. E Daniel, quando soube, abriu a janela da sua casa, dobrou os seus joelhos e orou a Deus de Jerusalém. E foi lançado na cova dos leões. Mas naquela noite, os leões tiveram que jejuar, tiveram que ficar com fome. Não tocaram em Daniel, porque Daniel obedeceu aquilo em que ele acreditava e fora ensinado. A Bíblia Sagrada nos ensina que em meio às adversidades nós não podemos nos calar. Existem dificuldades, problemas terríveis, problemas grandes, mas a palavra do Senhor nos ensina e nos encoraja a perseverarmos na obra dele, a continuarmos perseverantes. Jovens, vós sois fortes, Aleluia. mas só sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós. E por esse motivo, vocês já venceram o maligno. É por isso que o salmista vai dizer, é por isso que o salmista vai declarar: a tua palavra guardei no meu coração, para não pecar contra ti.
Deus. Aleluia.